E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Eu tomo o livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 1, para a nossa meditação nesta manhã. Bem, obviamente, como você sabe, o capítulo 6 de Apocalipse, ele se refere à abertura dos selos. Então, nós vemos que ali sempre tem um animal que diz, vem e vê, vem e vê, vem e vê. Cada um desses animais, ele tem uma unção sobre o povo de Deus para aquela era, aquela dispensação que eles têm que enfrentar. Nós sabemos que são 4 animais, porque são 4 cavalos. O cavaleiro é o mesmo, mas este cavaleiro, ele mudou de cavalo, do cavalo branco ele pulou para o cavalo vermelho, do cavalo vermelho ele pulou para o cavalo preto, e do cavalo preto ele conclui seu ministério montado no cavalo amarelo. Então, para cada uma dessas dispensações, Deus deu uma unção. Então, para enfrentar o cavaleiro que estava no cavalo branco, na sua primeira dispensação, então Deus enviou a unção do leão, que veio no ministério de Paulo, abrindo os olhos, mostrando a verdade. Era o leão, porque Paulo, ele tinha o ministério da palavra, que é o leão da tribo de Judá, que é Cristo. Então, no próximo cavalo, o cavaleiro saiu do cavalo branco e ele foi para o cavalo vermelho. Vermelho porque ele estava vermelho com o sangue dos mártires, porque foi-lhe dado uma espada e ele saiu vitorioso e para vencer. Então esse cavaleiro no cavalo vermelho, ele matou milhões de cristãos. Foi quando teve início a Inquisição. E a forma como os cristãos venceram aquela era foi tendo a unção do segundo animal, que foi o boi. Era aquela determinação que eles tinham de ir para as arenas cantando. Eles tinham esta unção, essa determinação de entregarem suas vidas. Eles davam suas vidas. Ali eles morriam, estavam dispostos a morrer pela verdade. Era a unção do boi. Mas este cavaleiro do cavalo vermelho pulou para o cavalo negro, que ali então foi quando ele trouxe a era das trevas, matou todo mundo que conhecia a verdade. Ninguém mais tinha a Bíblia, eles tinham a Bíblia somente ali no latim, ninguém sabia ler latim a não ser o padre ali. Então, Deus teve que usar o terceiro animal, que ele tinha um rosto de homem, claro, representando agora a inteligência humana. Foi quando a inteligência humana louvou a Deus. Nos reformadores, muito especialmente na pessoa do padre Martim Lutero. Foi quando Martim Lutero, tendo acesso à Bíblia, Martim Lutero, sendo um padre, ele teve acesso à Bíblia, leu a Bíblia e viu que o que a Igreja Católica ensinava era diferente do que a Bíblia ensinava. E ele, então,
escreveu as suas 95 teses, que ficaram muito famosas e tudo, e ele lutou contra o ensinamento da Igreja Católica, que divergia da Bíblia. Então, esta foi a unção do homem. Então, pela inteligência ali, pela clareza de pensamento, pelo estudo da Bíblia, Martinho Lutero pôde dar início ao protestantismo. Foi quando a Igreja Católica rachou, não é? Então saiu da Igreja Católica os protestantes porque eles protestavam contra o ensino errado da Igreja Católica. E aí, então depois teve João Wesley, teve os pentecostais, que são as 3 etapas da graça, né? Justificação, santificação, mas haveria de vir algo ainda maior. Então, na virada do século, os nossos irmãos, eles perceberam pelo Espírito que algo estava por suceder, eles clamaram a Deus, sedentos pelo batismo com o Espírito Santo. E o que parecia ser esta resposta, veio na restauração dos dons, quando os nossos irmãos começaram a falar em línguas e tudo mais, e parecia ser a chuva seródia, ou seja, o grande batismo com o Espírito Santo. Mas não podia ser a chuva seródia, porque ainda não tinha vindo a chuva temporã, que é a chuva de ensinamento, que é o que restauraria a árvore noiva, como fala-se ali no livro de Joel. Então, no livro de Joel fala das 3 fases do gafanhoto, né? Que é a locusta, oruga e por fim o gafanhoto. São quatro fases do mesmo inseto, da mesma forma que são 4 fases do mesmo cavaleiro, nos 4 cavalos. E somente agora, no último animal, que é a águia voando, é que a noiva seria restaurada outra vez por causa da restauração da palavra original. É quando, somente agora, nesta era, é que o grão brotaria outra vez. Somente agora é que, na restauração da árvore noiva, ela brotaria daquela árvore que foi cortada, que ficou só o tronco ali. É agora quando ela brotaria um galho original outra vez. E agora nós estamos sob a unção do último animal, que é a águia, o último animal que combateria o cavaleiro no seu último estágio, que é o cavalo amarelo. E esta águia, agora, ela tem, por ser uma águia, ela voa muito alto e ela tem a visão que enxerga à distância. Então ela pode dizer quem é este homem que está neste cavalo amarelo. É a morte. Então agora, assim como os nossos irmãos nos dias de Paulo estiveram sob a unção do leão, então depois eles estiveram sob a unção do boi, depois sob a unção do homem, ali Martinho Lutero. Estamos agora sob a unção da águia, que é uma unção que nos capacita a enxergar aquilo que ninguém nunca viu, nenhum dos nossos irmãos. Por isso a Daniel foi mostrado que nos últimos dias
nos últimos dias essas coisas seriam reveladas. A João também foi mostrado, disse para João: olha, sela essas coisas que estão escritas até o dia final. Agora é o dia, é a hora, o tempo no qual nós estamos vivendo, é o tempo do sétimo anjo de Apocalipse 10:7, quando seria mostrado todas essas coisas, revelado todas essas coisas, que nós precisaríamos ver isto para que nós não fôssemos enganados, porque Jesus Cristo disse que a coisa seria tão parecida com a verdadeira que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas olha que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo isto, se você está ouvindo esta mensagem, é porque você faz parte deste grupo da noiva que está sob a unção da águia, deste animal que consegue enxergar longe e com profundidade. Então agora nós sabemos que se a coisa é tão fina que, se possível for, enganaria até os escolhidos, mas não é possível, porque o ensinamento do sétimo anjo, o ensinamento da mensagem, a mensagem é esta lupa que nos faz enxergar a vida que está escondida por detrás da letra. A mensagem é essa lupa que nos permite ver Atos 2,38 dentro de Mateus 28,19. É essa lupa que nos permite ver que na Bíblia fala que a lei e os profetas duraram até João. Então as pessoas sem essa lupa falam: não, a lei e os profetas duraram até João, não tem mais profeta. Mas quando a gente olha através da lupa, a gente vê também Mateus 23:34, quando Jesus disse: eis que eu vos envio profetas. Então, uma pessoa sem essa lupa vai dizer que a Bíblia tem contradição, porque a Bíblia fala que a lei e os profetas duraram até João, e Jesus veio depois de João, dizendo que ele iria enviar profeta. A contradição aí? Não, claro que não. A lei e os profetas da lei duraram até João, mas depois de João veio a graça e os profetas da graça e tantas outras coisas. Então agora nós estamos sob a unção da águia, recebendo a chuva temporã, que é essa chuva de ensinamento que vai nos trazer a chuva seródia, que é a fé de arrebatamento. E se você está nisto, isto fala muito sobre você. Então, entenda que, do mesmo modo que Elohim ficou ali com Abraão, enquanto os outros 2 anjos desceram a Sodoma, então veja, aquele mesmo anjo que ficou ali com Abraão é o mesmo anjo que está com a noiva hoje, enquanto Billy Graham e Oral Roberts desceu para os pentecostais e os tradicionais. Eu creio que, se você é uma águia, você está vendo, está entendendo, sabe do que eu estou falando. Então, Jesus Cristo disse: quando virdes essas coisas, levantai os vossos olhos e dai graça, porque a vossa redenção está próxima. Paulo disse: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Espero ter te consolado, espero ter te animado, espero ter te alegrado, te encorajado. Deus te abençoe.